hein? E quarta-feira, Maracanã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, Libertadores da América. O Mister Jorge Jesus estará aqui no estúdio hoje, mas antes, lá no Ninho do Urubu, ele deu treinamento. E o Everton Souza fala tudo do Mengão para a nação rubro-negra. Tudo bem, Everton? E lá vai o Mengão de novo. Tudo bem, meu amigo? Um abraço para você aí, para o pessoal da bancada, todo mundo acompanhando com a gente aqui o Expediente Futebol. Terminou agora há pouco o treino aqui no Ninho do Urubu e já mais de 51 mil ingressos vendidos para a partida desta quarta-feira, a parcial que saiu agora há pouco aqui divulgada pela diretoria do Flamengo. Então a tendência é casa lotada para esta quarta-feira. A estreia, inclusive, né, aqui em casa do Flamengo, no Maracanã, na Comebol Libertadores da América. O Flamengo que venceu o Júnior de Barranquilha e hoje aqui no treino, João, teve a novidade do Arrascaeta. Ele não tinha treinado na sexta-feira, no sábado não foi nem relacionado para o jogo contra o Botafogo. Ontem teve folga, o elenco ganhou folga depois da vitória por 3-0 no Maracanã e hoje o Arrascaeta treinou normalmente, aí é menos um problema para o Mister para quarta. Até porque o João Lucas, que é o lateral de ofício, o reserva do Rafinha, né? Ele teve uma lesão na coxa diagnosticada. Ele que saiu ainda no primeiro tempo no jogo contra o Botafogo. Não tem ainda um prazo para voltar aos campos, mas o João Lucas deve ficar aí algumas semanas fora de atividade. E aí o Mister improvisou o Berril naquela partida. Só que em uma conversa, que a informação que chegou para a gente é que o Flamengo já estaria atrás de um lateral direito para substituir o Rafinha. Teria sido um pedido, inclusive, do próprio jogador, até pela longa sequência que a gente vai ter nesse ano aí do Flamengo em várias competições. Então, esse é um problema, né? E o Arão, que está suspenso, ele também não joga. Aí o Thiago Maia e também o Diego, eles brigam por essa posição ali no meio. Inclusive, a suspensão do Arão foi por conta do jogo da Recopa na Sul-Americana. Ele tinha pego apenas uma partida que ele cumpriu na estreia contra o Júnior de Barranquilha. Depois ele acabou pegando mais uma partida que vai cumprir agora contra o Barcelona de Guayaquil. Perfeito. Então, tirando aí a lesão do João Lucas, né, e a busca do Flamengo por um lateral direito, para quarta-feira, então, tirando o Arão, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Rafinha deverão estar ok aí à disposição do Jorge Jesus, é isso, né, Everton? Todos esses jogadores à disposição. O Rodrigo Caio treinou normalmente, eles já tinham treinado na sexta-feira, né? O Rafinha também, o Bruno Henrique também. Bruno Henrique que inclusive jogou contra o Botafogo. Como eles treinaram e apenas foram poupados do clássico, até por conta do grau, do nível da lesão que eles tiveram, hoje o treino, né, já praticamente escala esses jogadores aí, a equipe titular do Flamengo, para o jogo desta quarta-feira, apenas o William Arão que não deve entrar em campo. Agora, tem uma questão também, João, que envolve o Jorge Jesus. A diretoria do Flamengo, né, enquanto o elenco se preocupa só com o Barcelona de Guayaquil, a diretoria do Flamengo segue trabalhando, porque além da busca por esse lateral, ainda não existe nenhum nome. No começo do ano se falaram muito, aqui no Ninho, inclusive, se falou bastante do Guga, né, que serviu a seleção pré-olímpica, né, que inclusive conseguiu a classificação para as Olimpíadas de Tóquio, mas por enquanto não existe nenhum nome ventilando aqui. É um início de uma procura que o Flamengo ainda vai para o mercado. Agora, em relação ao Jorge Jesus, as negociações acontecem também. O Flamengo quer uma definição para essa semana, a renovação de contrato com o Mister. Inclusive, os empresários do treinador já estariam aqui no Brasil para dar início a essa negociação, para terminar essa novela que já vem desde o ano passado, né, João? Sem dúvida, inclusive ele hoje estará aqui, rapaz, no estúdio do Fox Sports, no Jogo Sagrado, e com certeza, Everton Souza, ele falará bastante sobre isso, perguntado pelo Benja e por todos os integrantes do programa. Então quer dizer que o Jorge Jesus já tinha pedido, mas agora com a lesão do João Lucas, o Flamengo vai reforçar essa procura por um lateral direito, é isso? Esse teria sido, inclusive, um pedido do próprio Rafinha, até por conta da sequência de jogos do ano. O Flamengo acaba o ano, muitas vezes, com mais de 70 jogos, 75 jogos, e não dá para um jogador atuar em todas essas partidas, né? E o João Lucas, ele que vinha substituindo o Rafinha, né? Quando ele deixou o gramado, aí quem entrou foi o Berril. O Berril
improvisado, não é a posição do Berrio. E ele não foi bem, principalmente na marcação. Ele deixou bastante a desejar nessa partida, foi uma reclamação dos torcedores, aliás, de muitos jogos para cá, contra o Botafogo, no finalzinho do primeiro tempo, o Berrio errou um cruzamento, né? Ele estava do lado direito, a bola saiu pelo lado esquerdo, e foi a primeira vez em várias partidas, desde o ano passado, que a gente viu um princípio de vaia no Maracanã pela primeira etapa que o Flamengo fez no clássico contra o Botafogo, que não foi bem. Então o Berrio acabou irritando um pouquinho a torcida, e até por conta dessa atuação, pedido do Rafinha, então a diretoria estaria aí no mercado já buscando um lateral direito. Então tá bom. Muito obrigado, valeu Everton Souza, diretamente Jorge Luiz Rodrigues. Tem algo a perguntar aqui para o nosso... Queria perguntar ao Everton se com essa carência na lateral direita haveria possibilidade do Flamengo buscar novamente o Daniel Munhoz, né, do Atlético Nacional, que se falava que era um jogador e hoje foi pré-convocado na lista de 34 jogadores. O Palmeiras também tentou a contratação dele. Tá, o Palmeiras também buscando esse jogador. Existe a possibilidade do Daniel Munhoz, Everton? Na realidade, ainda não se fala em nomes por aqui. O Guga, que havia sido muito comentado no começo do ano, como eu disse, o próprio Daniel Munhoz também é um outro nome que a diretoria estava buscando ali junto com o Palmeiras. Aí se assustaram com os valores. Então, por enquanto, ainda não existe um nome especificamente, ou alguns nomes a diretoria não revela, até porque essa informação do João Lucas, ela saiu exatamente hoje, né? Então, é um princípio de buscas. Mas, certamente, a diretoria de olho no mercado, e como já havia sondado esse jogador, né, fica mais fácil também essas tratativas, ou pelo menos buscar uma negociação por esse jogador. Perfeitamente. Obrigado, Everton. Bom retorno aqui para a nossa base e conduza ao Mister, né? Porque Jorge Jesus já estará aqui no Fox Sports, no Jogo Sagrado. Como foi o Berrio como lateral sábado? Eu não gostei. Perdido, né, João? Em vários posicionamentos dele, ele está por dentro, ele está por fora, ele não é da posição. Mas o próprio Jorge Jesus falou que é uma tentativa numa emergência, porque ele não tem. O menino hoje, como disse o Everton, sofreu uma lesão, está fora. Ele não tem nenhum reserva imediato agora para o Rafinha. Então vai buscar no mercado e é uma tentativa de você encontrar alguém dentro do seu elenco, e não vai ser o Berrio, que é um atacante que sempre jogou para frente, que saiba jogar para frente e para trás, principalmente. Teria o Mateuzinho, né, que começou aí o Campeonato Carioca, é um jovem, e talvez ele necessite de um jogador mais experiente ali para... O Berrio já não desenvolve muito jogando na posição dele, né? Aí vai jogar de lateral. E um detalhe, Jesus é bom, mas não é Deus, né? Porque se ele conseguir fazer... O outro O outro Jesus é bom. Mas olha, fazer o Berrio... Não, porque eu tô dizendo, como treinador ele é bom. Não. Só não faz milagre. Então não dá pra fazer o Berrio ser lateral direito, né, Ed? Vamos combinar aqui, né? Aí também é demais. Já conseguiu fazer o Vitinho jogar um pouquinho mais? Conseguiu fazer o Diego render aquilo que muitos não acreditavam mais que ele pudesse. É verdade. Não? É verdade. É isso. Ele tem feito alguns Agora, milagres. Berrio de lateral direito... Não dá, né? Aí não... Aí ficou claro isso, sábado, para vocês? Não dá para investir no Berrio ali? Ele vinha treinando, né? Até várias vezes em vários noticiários se falava da possibilidade do Berrio jogar como lateral, mas o Berrio, ele não faz boas escolhas. Eu acho que no momento ali da decisão, do passe, da penetração, já é difícil na posição que ele está jogando, normalmente, de origem. Na lateral é mais difícil. A gente tem no histórico do futebol internacional recente o Ashley Young no Manchester United. Na Championship inglesa tem o Matt Cash no Nottingham Forest, tem o Valência equatoriano, que está jogando como lateral. Está na LDU, inclusive. Na LDU. E vai jogar quarta-feira. E a gente tem. Agora o jogador tem que ter um mínimo de cacuete, tem que ter inteligência também para jogar nessa posição. É fato. É uma posição que exige muito do jogador. E ele precisa tomar boas escolhas, fazer boas escolhas, que infelizmente não é o caso do Berrio. O Flamengo no sábado, na vitória diante do Botafogo por 3-0, completou com a equipe considerada principal 10 jogos nesta temporada. E os números chamam atenção. Nesses 10 primeiros jogos do Flamengo
no ano. Veja aí, nós vamos mostrar para você aqui no Expediente Futebol esses números da equipe do Jorge Jesus. Lembrando que o time se apresentou 27 de janeiro e uma semana depois já começou com a equipe titular a jogar no Campeonato Carioca. Foram 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 27 gols sofridos, 27 gols marcados e 8 gols sofridos. Na Série A, apenas o Fluminense, 2,14, e Atlético Goianiense, 2,09, possuem mais de 2 gols por partida. Então, como time principal, o Flamengo já fez 10 jogos no ano e tem aqueles números ali até agora, meus amigos. Quando a gente falou ainda há pouco que 31 gols, a gente está excluindo aqueles gols dos meninos, então. Sim, só com o time... Só com o time outro patamar, né? Isso, com o time outro patamar. Esse time que estreou contra o Resende no Campeonato Carioca, se eu não me engano, é isso aí. Ô João, o que aconteceu nesse fim de semana no Campeonato Carioca é tudo que estava previsto. O Flamengo atropelar o seu rival, atropelou o Botafogo. O primeiro tempo foi de igual para igual, teve um gol anulado, a bola na trave, e no segundo tempo, como é que foi? Porque o futebol, que eu saiba, tem 2 tempos, né? Não mudou nada. A FIFA não tá... Não, né? E não é no novo Maracanã não, tá, né, Edmundo? Foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Estou com você também nessa campanha. Então, atropelou. O Gabigol deu cavadinha, botou aí, não vou de novo, outra vez. Não. João, atropelou. E assim vai ser o Flamengo no futebol carioca. Atropelando e os clubes não abriram os olhos para isso. Aí o Fluminense domingo... Só no futebol carioca? Não, no futebol carioca atropelando. No brasileiro, tem alguns que vão se aproximar. Sim. Vão fazer jogo duro e tal. Mas no carioca, passa de passagem para não estragar o velório. E na Libertadores? Tem time como um Boca e um River que crescem no momento decisivo. E aí mata-mata é diferente, João. É diferente. É diferente. Campeonato Brasileiro, o Flamengo monta um elenco para o Campeonato Brasileiro ele nadar de braçadas. Sim. Porque você imagina esse elenco do Flamengo jogando 10 rodadas ruins no Campeonato 38? 10 ao longo do campeonato. Só pode acontecer, só irá acontecer se a seleção brasileira levar muitos jogadores do Flamengo. Hoje um amigo falou isso. E provavelmente levará. Se o Tite desfalcar muito o Flamengo. Muito o Flamengo. E o Arrascaeta. O Arrascaeta, né? Não, porque aí o Campeonato Brasileiro não vai parar. Não, porque aí você tem substituto à altura? Tem. Mas e o reserva? A reserva do reserva. Mas o reserva do reserva não tem. E aí é desgastante, jogo quarta e domingo, né? Enfim, mas fora isso, eu vou, João, depois que eu virei meu secretário, você sabia? Você é o seu secretário? Eu tinha um escritório, só dava prejuízo, eu fechei e agora eu que vou ao banco pagar minhas contas. Paga lá com a gerente, paga tudo. Então, eu tenho lá Virou o Ed Boy. Um gerente chamado Fabinho, rubro-negro doente. Eu chego lá, ele já faz assim. Ih, rapaz, começa a comemorar, tira sarro de mim. Profissional dos melhores, né? Mas tira sarro de mim. Ele me afirmou que o Flamengo vai ser campeão brasileiro invicto. Rapaz, só o Internacional do nosso saudoso Mário Sérgio Falcão conseguiu isso em 1979. Palavras dele. Eu falei, não, tem o Grêmio, tem o... Aí eu falei, pô, não é normal perder pro Inter lá em Porto Alegre? Ele falou, não, mas isso aí era na época do Abel. Rapaz, invicto, né? Não, aí ele falou que vai ser campeão invicto. Invicto quer dizer não perder, né? Pode ter empate. Rapaz. Ganhar eu também tô nessa, de ganhar. O Flamengo ganhar um campeonato longo, invicto eu já acho... Não, falavas do Fabinho. Que não sou eu. O Fabinho, seu gerente. Meu gerente. Não é o Fábio Azevedo, é o Fabinho gerente. Não, o Fabinho Alô, Fabinho gerente, um abraço. Agora, João, esses números são impressionantes, né? Eu estava vendo aqui, o Fábio trouxe todos os jogos, contando a molecada que jogou os jogos iniciais, né? Participou dos jogos iniciais do Flamengo. Agora, 27 gols em 10 jogos. É isso que eu estava falando do Corinthians, né? Para você, corintiano, que está vendo agora a página do Flamengo. O time faz 27 gols em 10 jogos e sofre 8 em 10. Isso é um time equilibrado. Isso é um time equilibrado. E até acho que 8 é muito ofensivo, né? Até acho que 8 é muito para esse time, mas viu? Tem uma time explicação. pode levar menos mas tem uma gols. Explicação. E a gente viu isso no sábado. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira não são jogadores com a mesma velocidade, por exemplo, que o Rodrigo Caio. Sim. Tem um lance no sábado que o Gustavo Henrique está correndo atrás do atacante, ou seja, ele está com menos velocidade. E esses
ainda precisam se adaptar ao jeito de jogar, né? Exatamente. A Isso exposição vale a que pena. eles ficam. Isso vale a pena ser É ressaltado. bom destacar porque a dupla titular não existe mais, não é? Porque um foi embora, que foi o espanhol. E ainda e tem o que está machucado, o Rodrigo Caio. Não, e ainda tem o desfalque do Rafinha, o próprio do Arão, Jesus, do Felipe. Isso muda, Felipe Luiz que não jogou. Então é uma zaga nova. Na próprio quarta-feira Jorge- contra o Barcelona pela Libertadores no Maracanã, o Everton Souza falou, só o Arão, que está suspenso, fica fora. O resto, Mas joga os caras um voltam. tal de Thiago Maia, né? Vai jogar o Thiago? Joga pouco, hein? Ele jogou Eu falei muito bem, aqui que o cara Barra. joga pouco. Aí muito falam, tá pensando, tá querendo colocar o Thiago Maia no time? Espera. Vai ser uma briga boa com o Arão, hein? Mas só jogam 11, né? Esse, se bobear, dos que vieram, para mim, é a maior contratação do Flamengo. É. No final da temporada... Você usou a palavra maior. E a nossa enquete tem a palavra maior. Joga muito. Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo? Como é que está a votação, hein? Vamos ver aí. Continua o passeio do sim, 74,8%. Não, 25,2%. Ele hoje estará aqui nos estúdios Fox Sports, participando do Jogo Sagrado com o comando do Benja, o primeiro programa que Jorge Jesus vai ao vivo numa televisão brasileira dar uma entrevista, participar. Primeiro programa. Sabe quantos jogos Jorge Jesus perdeu no Maracanã? Nenhum. Nenhum. Desde quando ele chegou. Empatou 3. Empatou três. Atlético, São Paulo e Vasco. Um amigo meu tricolor, conselheiro Resnick, virou e falou assim, mas o Flamengo perdeu para o Fluminense no Maracanã. E aí eu falei, perdeu mesmo, gol do Nenê, de calcanhar, mas não era o Flamengo do Jorge Jesus, era o Flamengo que ainda estava de férias, com o time sub-23, Com outro dirigido pelo Maurício Souza. Com o Jorge Jesus trabalhando na beira do gramado no Maracanã, o Flamengo ainda não perdeu em 8 meses. E nesses 8 meses perdeu para 4 times. Bahia, Emelec, Santos e o Liverpool. Na prorrogação, foram os 4 times que em 8 meses venceram o Jorge Jesus, que já conquistou 5 títulos. Falo isso tudo para perguntar aos amigos. Jorge Jesus já é o maior treinador da história do Flamengo? Na opinião de vocês? Silêncio na mesa. Eu acho que é um tenho- dos maiores. Eu acho que é um dos maiores. A gente não pode também esquecer o que o Carpegiani fez e antes o que o Coutinho fizera também. Mas se a gente botar como maior, não significa que os outros não prestaram. Mas Tem o eu número acho... 1, tem o número 2, tem o número 3, aí você vai elencando. Sei lá, um dia a gente estava perguntando quem é maior, Zico ou Gabigol, acho que há necessidade de fazer. Não, calma. Perguntou isso. Quem perguntou A isso? gente pergunta. A gente quem? João Guilherme, eu aqui. Vocês não vêm? Vocês só, Não, isso não. vocês só vêm. Qual foi o programa? Pera, Rapaz, calma, gente. depende, Calma, gente. Calma, gente. Depende.